Tá adicionando a Martina. Não sei se muda pra você isso daqui, ó, da luminosidade. Ai. A Martina aí. Ah, agora. Martina, que coisa louca. Você tem que ver que, assim, eu consigo chamar todo mundo, menos você. Não sei por quê. Mas é porque eu tenho que permitir. Ah, entendi. É por isso que eu não consegui, então. Eu permiti aqui e cliquei participar. Entendi. Beleza, já que a Martina chegou, vamos começar. Deixa eu só passar isso aqui pra cá. Beleza, comentários aqui ativos. Vamos lá. Vou começar como a gente sempre começa, Martina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E a ideia dessas lives é justamente discutir aí estratégias para você que é enfermeiro recém-formado, você que é formado há certo tempo, tem aí uma performance diferenciada e alavanque a sua carreira. Hoje o tema da nossa live é inovação na assistência, do intra-hospitalar direto para o empreendedorismo, e chamei aí a Martina para participar comigo dessa live hoje, a pessoa que empreende dentro da enfermagem, tanto, né, da questão hospitalar quanto fora, e a gente vai bater um papo relacionado a isso. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema do empreendedorismo, de inovação na assistência, a gente vai falar assim extensivamente. A Martina, por outro lado, ela não sabe do que eu vou perguntar aqui, e, cara, eu estava justamente pensando nisso, né? Porque, assim, a gente que está na assistência há certo tempo, às vezes a gente perde algumas visões, e aí eu estava pensando o que eu vou perguntar para tanto atribuir o cara que é recém-formado quanto a pessoa que já é formada há certo tempo. Mas se você tem alguma dúvida, deixa aí que no final a gente vai justamente destruir tudo, e com certeza acredito que vocês vão sair daqui com um olhar diferenciado, uma visão bem diferenciada. Então vamos lá, Martina. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, cara, eu conheço você há um certo tempo, mas talvez quem está aqui não. Então, primeira pergunta que eu te faria é quem que é a Martina? O que que você faz? Conta um pouco aí pra gente. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Martina Lemos. Já de antemão eu quero agradecer você, Cris, por ter me tá dando a gente nessa oportunidade. A mim especificamente, eu sou enfermeira, sou formada aqui em Maceió. Eu moro em Alagoas, mais especificamente na Praia do Francês, Olha só. próximo a, próximo O à pessoal é cidade de moreninho aí, Marechal não? Deodoro. Eu também. Então, e eu sou formada há 15 anos e tenho experiência na área da atenção básica e também na parte de terapia intensiva adulto. E agora, esse mês de agosto, no dia 20 de agosto, a gente vem completar um ano de empreendedorismo na enfermagem. Olha Então é isso só. aí. Pô, podia ter Então, esperado assim, então fazer essa live, né? Pra comemorar. são vários nichos diferentes, né? Experiência com atenção básica, experiência com hospitalar e agora adquirindo experiência com empreendedorismo, né? Então tem uma caminhada já. Não, é interessante. Porque se a gente for parar pra pensar, né? As pessoas falam assim, ah, mas foi do nada. Não aconteceu do nada, né? Teve momentos e aí Não, você foi trilhando caminhos para justamente chegar onde você decide chegar hoje, né? exatamente. Então, assim, eu sempre, Cris, desde a graduação, eu sempre tinha em mim, assim, um querer de ser grande. Eu sempre tive isso comigo, de querer ser grande, de querer sempre ser a melhor. Não é ser a melhor que os outros, não é isso. É ser a melhor naquilo que eu me proponho a fazer, entendeu? Não é para mostrar, nem ser maior do que ninguém, não é nesse sentido. E aí o tempo foi passando e eu adquirindo experiência em ambas as áreas, tanto a pública quanto a hospitalar. E então, assim, eu fui adquirindo a experiência de vida profissional e pessoal também, claro, e aí surgiu essa oportunidade do empreendedorismo, né, através das resoluções do nosso COFEM. E aí eu fui adquirindo experiência, me encontrei na área da dermatologia, e aí surgiu a oportunidade de empreender. E essa oportunidade de empreender é surreal, porque assim, é como se nos enaltecesse, assim, nos desse uma autonomia que todo profissional da enfermagem quer ter e não sabe onde encontrar, né? A gente geralmente não sabe onde encontrar, porque na atenção básica a gente fala que tem autonomia, mas é uma autonomia que sempre depende do médico em alguma Do coisa. sistema também, né? Do sistema, enfim. E na hospitalar também tem essa questão de não ter tanta autonomia.
E com o empreendedorismo, assim, eu estou encontrando essa autonomia, essa facilidade de me desenvolver, de mostrar o meu potencial, de mostrar, para mim mesmo, principalmente, a diferença que eu posso fazer na vida das pessoas. E também, assim, ter conhecido o seu trabalho através das redes sociais. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas esse ano a gente vem se encontrar, sim. Mas, Exatamente. assim, o, 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 a sua rede social, assim, é exatamente aquilo que eu estava querendo escutar. Enfermeiro tem que pensar fora da caixa. Enfermeiro tem que sair da zona de conforto. Era tudo assim que eu ficava pensando. Digo, ai meu Deus, encontrei alguém que fala isso, né? Então, assim, aí eu tô assim, procurando pensar fora da enfermagem, não só tá assim para enfermagem, 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 procurando me desenvolver na parte de relacionamento, na parte de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, enfim, isso está me proporcionando momentos bem especiais, como esse de hoje. Massa. Muito bom. Se a gente for para pensar, Martina, o que você acha, tanto o enfermeiro que ele já é mais experiente, quanto o enfermeiro que ele é recente de formação, o que ele pode fazer para ele inovar no plantão? Então, assim, eu sou uma pessoa que por natureza, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de me relacionar com as pessoas. Sempre tive isso, eu acredito que é o meu jeito de ser, né? É a genética. Mas, assim, eu procuro sempre, a cada plantão meu lá na parte, eu estou vindo de um plantão agora, cada plantão meu, eu procuro fazer com que ele seja leve, que ele seja assim, sempre diferente do anterior, né? Sempre, claro, deixando as pessoas saberem que a autoridade da enfermeira do horário, né, é minha, enquanto a responsável pela equipe de enfermagem, pelas atribuições que competem a gente. Mas, assim, eu sempre procuro inovar com o pessoal lá, com a minha equipe, mostrar para eles a importância deles, ensinar também para eles aquilo que eu tenho que ensinar. Hoje, especificamente, eu saí do meu setor, que é o TI geral, e fui no setor de internamento perguntar à minha colega enfermeira se ela estava precisando de ajuda. Então, assim, é porque eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha concluído, isso era 2 da tarde. E eu estava assim, ociosa. E eu disse, eu vou lá em cima no setor que eu sei que tem muita gente, muita coisa para fazer. Cheguei lá, a minha colega estava extremamente atordoada. Aí eu olhei para ela e falei assim, amiga, você está precisando de ajuda? Ela só faltou assim, me colocar no altar e agradecer, né? Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas. Eu disse, a enfermagem, a gente precisa mudar a visão da enfermagem. A gente precisa, a enfermagem que cada um olhar para o seu umbigo, não é a enfermagem que a gente quer hoje. É, né, a enfermagem que a gente precisa agregar, precisa dar a mão, precisa entrelaçar os laços, a união, né? Desenvolver essa parte positiva. Então, eu costumo fazer isso, sempre estar inovando para o positivo, sempre estar inovando para o crescimento, para a realização profissional e sempre enaltecendo a profissão que a gente exerce, né? Eu É, faço isso. essa enfermeira que você ofereceu ajuda, ela é mais nova que você? É mais nova do que eu, né? Ela é mais nova do que eu de idade e é bem mais nova do que eu de formada também. Olha só, né, que interessante, a gente para pensar nessa questão, né? Porque, assim, muitas vezes, inovar, cara, não é você criar um robô, uma tecnologia monstra para você fazer alguma coisa no plantão, descobrir um mega curativo, descobrir isso, descobrir aquilo. Cara, inovar, no caso da Martina, aí nesse exemplo do plantão, foi uma coisa simples, que, assim, ela viu que ela podia contribuir, ela foi lá e ofereceu ajuda. Inovação não é coisas surpreendentes tecnológicas, também pode ser da atitude, inovar na atitude. Não Exatamente. tem muita gente fazendo isso e, cara, a Martina teve a visão de ir lá e inovar por uma simples atitude de oferecer ajuda. E o que acontece? Geralmente isso, até parabéns por isso, Martina, por quê? Porque quem é mais experiente, quem costuma ser mais antigo, não costuma ter esse tipo de comportamento. E aí que a gente começa a ver que, de fato, a Martina tem diferenciais aí e a gente vai discutir isso mais pra frente na live. Mas, assim, o que eu quero dizer? Que, cara, geralmente o enfermeiro que ele é mais antigo, ele fica na dele e fala assim, não, deixa o cara que é mais novo, porque ele precisa disso para aprender. Só que, assim, existem ensinamentos que vão ajudar a pessoa a ter alguma informação, a fazer com que ela melhore na carreira. Só que, cara, se você puder amenizar isso e não tem que errar para aprender.
Então, assim, É verdade. o ensinamento ele vai ajudar. E, cara, quando a gente tem exemplo, quando a gente tem... Isso é a união da enfermagem. A pessoa fala assim, ah, mas a enfermagem não é unida. Olha só o que a Martina fez. Ela saiu da zona de conforto dela, que ela podia ficar lá muito bem, com o restante do plantão, talvez conversando sobre alguma outra coisa com a equipe, ou sei lá, descansando, É, podia, porque a Martina também tem uma rotina de plantão aí altamente violenta. E aí ela foi é lá, verdade. quebrou essas barreiras e foi para cima aí para ajudar uma colega mais nova. Da mesma forma, quem é mais novo tem medo de pedir ajuda muitas vezes de quem é mais antigo. Por quê? Porque acha que não é capaz, porque a pessoa acha que não é capaz e por isso ela vai pedir ajuda e alguém vai interpretar mal. Mas na verdade não é. Cara, inovar é tanto o cara que é mais antigo quanto o cara que é mais novo. Quem puder ajudar, independente da idade de formação e assim por diante, cara, sai da caixa e oferece ajuda. Se você puder ajudar, ajuda. Né? Isso vai ser retribuído mais para frente. Talvez a pessoa pode falar assim, ah, nunca ajudei nada dessa pessoa e ela tá me ajudando por quê? Será que ela quer alguma coisa? Então, assim, no curto prazo, ela pode pensar isso, mas depois que ela vê que você está ajudando mais vezes e que você não está esperando nada em troca, cara, a coisa começa a acontecer e aí começa a rolar uma união diferenciada aí no plantão e a coisa deslancha para melhor. Então, É verdade. a união vem disso, a atitude vem disso, inovação vem de gestos simples e que, na verdade, não precisa de tecnologia para inovar. É, Você isso concorda, mesmo. Martina? Concordo e eu acho assim que em tudo na nossa profissão a gente precisa usar do sentimento. O sentimento ele deve existir em todas as nossas atitudes, sejam as pessoais quanto as profissionais. Né? A gente precisa desenvolver as nossas ações, as nossas atribuições, fazer todas as nossas ações de enfermagem com sentimento. Agora, o sentimento, assim, sabe, Cris e pessoal que está assistindo a gente, eu não vejo só para o paciente, né? Porque a gente tem que tratar o paciente bem, a gente tem que tratar o paciente com amor. Toda essa questão, né, de amor, bonita. Mas, assim, eu acredito que primeiro a gente precisa, entre nós, nos tratarmos assim, né? Sempre perguntar se está precisando de alguma coisa, ainda nesse caso específico hoje, porque é recente, né, de tantos outros ela me chamou para eu auxiliá-la num curativo. E aí, naquele curativo lá, precisava de uma técnica de desbridamento específica e ela não sabia fazer. Aí eu olhei para ela e falei assim, você quer que eu ensine para você? Aí ela falou, você me ensina? Ó para aí. Você, como que eu dissesse assim, será que eu não vou ensinar porque eu sei e ela não sabe? Né? Aí eu fiz ensino, aí expliquei para ela os detalhes, macetes, coisas que a vivência ensina e o livro não ensina. E fui fazendo com ela do lado, mas para ela ficar mais à vontade, eu saía de perto dela e deixava ela fazer o que eu tinha explicado. E depois eu voltava, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ela, não, tá tudo bem. Sabe? Então, assim, foi uma coisa que a gente precisa fazer. Porque para poder a gente se valorizar, a gente precisa fazer esse tipo de coisa, se utilizar do sentimento, da bondade, deixar as coisas boas fluírem entre a nossa categoria. Eu sou uma pessoa que eu acredito na enfermagem por esse caminho. Exatamente. É uma atitude assim, parece simples, mas é difícil, né, para o profissional do cara que é mais antigo ensinar e o outro pedir, o que é mais novo pedir ajuda. E se a gente É, for ver, por quê? Porque talvez fica naquele conceito de que assim, a pessoa deveria ter aprendido na faculdade. Quem deveria ensinar isso é o professor. Só que não. Cara, qualquer enfermeiro, qualquer profissional da área da saúde, ele tá ali não só para trabalhar, ele tá ali para ajudar, para ensinar, para trazer aquilo que ele conhece. A Martina, por exemplo, especialista em estomaterapia, curativos, um monte de coisa. Cara, por que não agregar, entendeu? Por que não trazer uma técnica que a pessoa não sabia? E eu tenho certeza que essa pessoa que você ajudou, essa enfermeira que você ajudou, não vai esquecer isso pro resto da vida. Por quê? Porque não foi não. só um ensinamento. Teve carinho, teve atenção, teve um cuidado, cara, teve tudo envolvido. Então, assim, possivelmente você vai ser a referência dela para sempre aí, na hora que ela for fazer o mesmo tipo de curativo É, para tudo isso. É mas é muito tão bom massa. isso. E pra gente que faz, né, que desenvolve isso a gente fica com um coração tranquilo, com a consciência tranquila. Isso eu também costumo fazer com os técnicos, né? Porque às vezes sujeito técnicos de enfermagem a acharem que porque somos enfermeiros, né? A gente não passa conhecimento também para os técnicos. Lá na vivência hospitalar minha, fazendo uma relação com a outra, eu costumo falar para as pessoas, para os técnicos, durante a troca de um curativo, especificamente num banho no leito, por exemplo,
Quando eu vou fazer algum procedimento específico, eu sempre falo para quem está comigo, eu disse, ó, agora preste atenção que isso aqui que eu vou fazer se chama isso aqui serve para tal finalidade, a maneira que faz é assim, o técnico de enfermagem pode ir até tal lugar, isso aqui é privativo do enfermeiro, sabe? Isso aí não vai me diminuir, não vai, conhecimento existe para ser disseminado, né? Então eu tenho esse costume de fazer isso com os técnicos lá da minha equipe lá da terapia intensiva e eu acredito que eles gostam. Eu acredito que eles gostam, os plantões são bem leves, graças a Deus. E a gente está seguindo, já estamos lá com 12 anos de terapia intensiva trabalhando nesse sentido. Você vê, né? É muito, muito massa isso, porque assim, a tropa é o espelho do líder, né? A gente falava isso no quartel. Cara, quem tá na liderança pode ter uma equipe tranquila e que conhece muito, mas o cara que tá na liderança, ele pode ter uma equipe que conhece muito, mas também que vai ferrar com todo o plantão. Por quê? Porque depende da atitude da pessoa, depende de como que a pessoa trata, né? Então a Martina deu exemplo aí de que, cara, não é porque é enfermeiro, não é porque é técnico, não é porque é auxiliar. Todo mundo pode ajudar. E, cara, quanto mais a Martina tá fazendo a profissão, tá falando assim, ó, então até aqui é o momento que você pode ir. A partir daqui não dá, você não pode ir por esse motivo e tal, e assim por diante. Martina, perguntando aqui, veio na cabeça agora uma pergunta. Inovação na assistência, você acredita que depende necessariamente, para eu inovar, eu preciso necessariamente trabalhar numa instituição privada? Não, não. Na atenção básica eu também faço isso e no empreendedorismo também, né? A gente tem, assim, a gente tem a nossa cabeça, né? A nossa criatividade. Então a gente pode inovar em qualquer âmbito, seja hospitalar, seja a saúde pública, seja no empreendedorismo. A gente pode, e como você falou, não precisa ter um robô, não precisa ter um creme, um hidrogel, alguma coisa assim de extrema, uma seringa de última qualidade, de alta, né, tecnologia. Não precisa, a gente pode fazer isso em qualquer âmbito, não tem essa. Basta usar a criatividade e querer fazer. Quando a gente quer fazer, a gente encontra os caminhos para poder fazer e as portas se abrem e a gente desenvolve com tranquilidade. E isso, se a gente for ver, né? Claro que não depende de tecnologia, não depende da instituição ser privada, não depende de recurso de cada instituição, né? Se é público ou privado, independente. Então, assim, cara, é tão simples, né? Às vezes a pessoa, ela se prende nisso, na criatividade, e fala assim, eu não tenho isso, então eu não posso fazer isso. Claro que não é fazer um serviço mal feito, claro que não é fazer uma coisa fora da técnica. Mas, cara, inovar é justamente o momento criativo que você tem de falar assim, beleza, não tenho isso, então vou dar um jeito de fazer de outra forma. Um exemplo interessante, Martina, que eu fiz uma vez, foi numa prova, e assim, prova acontece tudo, né? Na realidade pode acontecer também. Mas, por exemplo, falava assim, você vai administrar tantas unidades internacionais de insulina, só que você não tem a seringa de 1 ml, ou de 100 unidades. E aí, o que você faz? Então, assim, pô, eu tinha estudado aquilo, então assim, eu sabia resolver a questão, e eu fiquei pensando, pô, olha que louco, porque eu pensava que assim, todo lugar vai ter seringa de 1 ml, mas na verdade pode ser que não tenha naquele dia, pode ser que o Não tem. fornecedor não entregou, pode ser que, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí? E aí eu fiquei pensando, pô, a inovação, ela vem da criatividade, ela vem de ideias, ela vem do sair da cadeira, tirar a bunda da cadeira, sair da zona de conforto e, cara, ir para um caminho que ninguém tá indo. Mas, assim, o básico, você precisa saber o básico para justamente aí partir para cima da inovação. Então, não precisa de tecnologia, não precisa de robô, não precisa de os materiais mais caros do mundo, não precisa ser instituição particular, que, cara, você só precisa disso aqui, ó, pensar fora da caixa e, cara, colocar em prática seus conhecimentos. Outra coisa, Cris, que eu estou me lembrando aqui, também é um modelo de inovação, agora é um modelo na atenção básica. Exemplo, na atenção básica a gente sabe que existe a coleta da citologia, que eu acredito que aí em São Paulo se chama Papa Nicolau, né? Pode ser Aqui citologia né? oncótica, pode ser Papa Pode, Nicolau, né? pode ser... Pronto, aqui a gente chama citologia oncótica, né? E aí eu criei, veio assim na minha cabeça, assim, meu Deus, eu posso, durante o atendimento da citologia, antes da coleta, naquele momento da anamnese, eu posso aproveitar aquelas pacientes que vêm para mim e ofertar para elas os testes rápidos das hepatites virais, do HIV, da sífilis, e fazer 2 atendimentos em um só. Né? E fazendo isso, a gente tem a possibilidade tanto de atender a questão ginecológica dela e também disponibilizar
um possível diagnóstico de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, sabe? Então, isso é outro modelo de inovação. A mesma coisa, eu apliquei isso na questão do atendimento do hiperdia, que também é outro programa da atenção básica. Então, quando eu particularmente vou atender os hipertensos e os diabéticos, eu não faço apenas a questão de prescrever a receita, não é só isso. Então, eu introduzi também essa coleta, aí já encontrei hepatite B, já encontrei hepatite C, pacientes que não sabiam, já consegui diagnosticar HIV, sífilis, enfim. Então, assim, são coisas que nós, enfermeiros, nós podemos fazer. Não precisa esperar que esteja escrito no livro e nem que a faculdade ensine. Né? Isso é só um insight assim que aparece, então eu acho que eu vou fazer que é legal. E aí as coisas acontecem e a gente só tem a ganhar, né? Porque a gente fazendo o bem volta pra gente também, né? O bem, assim, o bem-estar e a vida da gente evolui e a gente segue. Então, assim, isso também é outro modelo de inovação que a gente também pode fazer lá na atenção básica. Todos os nichos da enfermagem a gente pode inovar a qualquer momento. E fora, assim, o exemplo que a pessoa acaba sendo, né? Porque, pô, imagina, o enfermeiro que tá ligado, que ele não só vai cuidar da questão da orientação para diabetes ou, enfim, coisas relacionadas a isso, e ele já saca outros pontos que, tipo assim, não precisa esperar um médico falar assim, ó, faça tal Não. coisa, porque aí a pessoa já foi lá, já conseguiu detectar várias coisas e pum. E aí otimizou o tempo e conseguiu tratar não só uma doença, como talvez evitar aí a propagação de várias outras. Então, cara, justamente é Exatamente. pensar fora da caixa e fazer acontecer. Deixa eu ver aqui uma pergunta que mandaram. Sensacional. Quando... Ivy Costa, eu tenho uma live relacionada a isso, depois me chama no privado ou me manda aí por direct no Instagram que eu vou lá e te envio essa live direto. Deixa eu ver aqui. A Luana Maíra colocou aqui, ó, trabalho na gestão básica, tive uma experiência por 3 meses na unidade hospitalar, diferente da minha realidade, graças a Deus, teve profissionais que me ajudaram lá. Exatamente. Graças a É Deus, né? importante, né, ter esse apoio, não é só, porque é isso, porque é aquilo, não. Cara, você está ali lidando com outros profissionais, com outras vidas, né? Não só questão profissional, mas coisa pessoal. Mas são pessoas, cara. E assim, quando a gente acolhe a pessoa, e acolher não é ficar abraçando, não é ficar beijando. É, cara, ser humano, ser didático, propagar tudo que você sabe. Porque é assim que a gente faz a união da nossa própria classe, né? Mas, Martina, outra coisa aqui. Você acha que nos tempos atuais é possível que o enfermeiro ele não passe pela área assistencial e vá direto montar o seu próprio negócio ou empreender dentro da enfermagem? Assim, Cris, eu sou assistencial como assim? Sair da graduação E ir e direto para o não ter empreendedorismo. a prática clínica e para o empreendedorismo. Isso, ele não, ele Assim, saiu da faculdade e foi direto para o empreendedorismo. Ele não passou pela ah, vivência aí. eu acho que sim, tudo é possível. Agora sim, sabe, eu sou uma pessoa que eu acredito assim, que para você empreender com prática, você precisa praticar, né? Porque a faculdade, ela ensina pra gente o caminho. Agora, o caminhar, o aprender a caminhar é o dia a dia que vai ensinar, não é a graduação que vai ensinar. O que ensina é o dia a dia mesmo, não é a faculdade que ensina o caminhar, os passos a seguir. Ela ensina o caminho, ó, o caminho aqui, mas o caminhar você vai, né, desenvolvendo. Mas assim, já isso por um lado, mas por outro, eu sou um tipo de pessoa seguinte, eu venho observando que tem pessoas que concluem, né, a graduação e já vão para a parte mais da questão de mestrado, doutorado, né? Que quer essa parte mais de educação, né, da docência. E assim, mas graças a Deus que a nossa profissão tem vários nichos que podemos trabalhar. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que para você ensinar a como fazer, da maneira que se faz, o caminho que se faz, você precisa fazer. É aquela coisa, é a prática em cima de quem prega, né? Para poder você ensinar uma coisa, você precisa saber aquilo que você está ensinando, porque senão você vai ficar ensinando só o que o livro falou, mas você nunca fez. Porque nos livros não tem o plano B, C, D, E, né? O livro só fala o plano A. Mas se o plano A não der certo, você precisa saber o caminho do plano B, do plano C, do plano D. E isso, assim, a vivência é que fala. Mas, assim, se a pessoa sai da graduação e quer empreender, quer abrir um consultório de enfermagem,
para desenvolver todas as atribuições nossas, enquanto profissional de enfermagem, quer fazer, com certeza eu dou o maior apoio. Dou o maior apoio. A pessoa precisa se empoderar, saber que aquilo ali a pessoa tem capacidade de desenvolver, até porque você tem o treinamento da graduação para desenvolver e desenvolve. Agora, que é importante a prática, a pessoa praticar para poder, no sentido do ensino, ensinar, é bem importante, sim. Eu sou desse pensamento. A prática em cima de quem prega. Eu tava até respondendo uma pergunta dessa, uma pessoa me mandou um direct aí, cara, eu gosto de responder em vídeo, então eu pego lá o celular e faço vários vídeos pra pessoa. E ela, a dúvida da pessoa era o seguinte, não vou citar o nome dela aqui não, mas ela falou assim, tenho 35 anos, tô no sexto período da graduação e eu quero fazer mestrado, doutorado em uma certa área específica. E ela falou assim, só que agora tá aparecendo uma bolsa de estudos, uma oportunidade para eu ir para dentro de uma área hospitalar. O que eu faço? Aí ela falou, ela perguntou isso, né? Eu falei assim, olha, essa é uma decisão que primeiro só ela vai conseguir tomar. Por quê? Porque envolve muita responsabilidade, envolve muita coisa. Só que assim, se aquilo vai favorecer ela a conseguir um trabalho mais rápido, a depender da idade dela, que hoje ela está com 35 anos, para entrar diretamente na assistência, é uma decisão que ela precisa ter. Se ela não quer isso, mas ela quer seguir direto para o mestrado, seguir direto para o doutorado, mas assim, e seguir esse caminho, é uma decisão que também ela precisa tomar. O que eu quero dizer com isso? Que assim, cara, independente da situação, é a prática que vai dizer quem de fato você é. Por quê? Porque o livro, qualquer pessoa escreve um livro. Qualquer pessoa faz um certificado. Qualquer pessoa faz qualquer outra coisa. Então, assim, o livro ele aceita tudo. E por que eu falo que aceita tudo, né? Porque, assim, vai ter situação no livro que, assim, é dali, começou, meio, fim. Só que, assim, na hora do paciente, na hora da frente do paciente, você vai falar assim, na hora que ele te questionar, o questionar já você tem que ir para o plano B. E o plano B não foi ensinado no livro. E quando ele te questionar, você vai pensar assim, pô, e agora? Para onde que eu vou? Será que eu vou rebater de novo falando aquilo que eu só aprendi no livro? Ou o que eu faço? E isso aqui que eu faço vem da vivência, vem da experiência, vem da prática feita ali junto com você, né, enquanto profissional, você enquanto pessoa. Então, cara, é importante você ir subindo, ir estudando, ir fazendo vários cursos? É. Só que também é importante viver a parte prática, a parte clínica da coisa. Por quê? Porque, cara, só o conhecimento, sem execução, ele, primeiro que ele não vai ser sempre igual a nada, e assim, se você não colocar a mão, não dá para saber. É aquela mesma coisa que o professor, ele fala mal do enfermeiro que está lá na área assistencial, e o enfermeiro que está na área assistencial fala mal do professor. Só que assim, um só ensina, e o outro, cara, ele está vivendo. Então assim, se ele vive os dois, melhor ainda. Só que assim, um não pode falar mal do outro, porque, cara, cada um está num lugar. Então, é esse o mesmo exemplo do livro. Então, assim, o livro sempre vai aceitar tudo, só que é você quem vai dizer aí o caminho que você vai seguir, o B, o C, o D e até o Z, assim por diante, dependendo da situação, porque lá no livro você vai aprender o básico. Mas é na caminhada, né? O caminho só se faz caminhando. É na caminhada que você vai aí justamente entender melhor e, cara, conseguir desenvolver aí habilidades que só com livro, só com curso, só com a faculdade não vai desenvolver. O que você acha, Martina, disso? Eu acho isso também. Eu acredito assim, título é bom, né? É bom porque abre portas para convites, enfim, para uma série de coisas. Mas eu acredito que no o dia a dia mesmo, o que de real a nossa profissão, a essência do nosso cuidado mesmo, da nossa essência profissional, é a prática. É a prática. Não é o que o livro fala, é a vivência, é a vivência. Você está lá na realidade nua e crua. Você está com a mão na massa ali, né? Tá raciocinando, tá pensando, meu Deus, e agora? Aí um passe de macho, assim, não, eu lembrar de alguma coisa, eu vou fazer assim, porque eu sei que vai dar certo. Eita, mas eu não sei, mas tem um colega que sabe, não custa nada, dá uma carreirinha ali, vou no banheiro, aí, né? Vou no banheiro, nada, vou ali escondido, dou uma ligadinha para alguém, ou para você, se tivesse na assistência, ou alguém liga, ou eu tô com assim uma situação, e agora, o que eu faço? Você tá entendendo? Então, assim, várias maneiras que a gente pode fazer, né, para poder praticar mesmo. Então, eu sou dessa linhagem aí, que a gente precisa ter prática mesmo, para poder a gente desenvolver e sair da zona de conforto mesmo. E fazendo isso, a gente só tem a crescer, né? Só tem a se desenvolver e aparecer. E aparecer e construir um caminho sólido, um nome, que eu sou também uma pessoa que eu prezo muito pelo meu nome, pelo meu nome Martina, para quando as pessoas falarem, ah, enfermeira Martina,
Saber que é uma pessoa que procura fazer o que é certo, que procura seguir as leis, que procura respeitar as pessoas, as autoridades, que é uma profissional. Então, enfim, eu sou uma pessoa que eu penso por aí. Eu não fico sempre procurando o caminho do que é certo, o caminho do que é correto. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Todo mundo. Eu sou um entusiasta da enfermagem, na verdade, sabe, Cris? Eu sou assim extremamente encantada e todo dia, quando eu saio da minha casa para trabalhar, tem dias que eu tô bem murcha, mas lá eu consigo respirar e ficar tranquila e voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Eu mesma, eu sou encantada. Se você for ver, né, às vezes a pessoa ela fica tão presa nessa questão de livro, de artigo, de sei lá o quê, fazer curso. Só que assim, ela não vive de fato a prática, né? E aí, cara, ninguém vai saber absolutamente tudo. Cara, a Martina não sabe tudo, eu não sei tudo. E vai ter hora que o paciente vai perguntar alguma coisa que você vai falar assim, pô, isso ninguém nunca me perguntou na vida. E aí você para e pensa, fala assim, mas o que eu vou falar para essa pessoa agora? E tá tudo bem não saber, né? Porque a gente, de fato, não sabe tudo. E a Martina deu exemplo clássico aí. Cara, sai do lugar, vai pro posto de enfermagem, vai pedir ajuda, fala que você esqueceu alguma coisa. Ou fala que simplesmente, cara, você, primeira vez que em tanto tempo a pessoa te perguntou aquilo e você nunca foi questionado por isso. Então, assim, você não sabe a resposta, mas você vai fazer o possível para trazer. Eu acredito que isso não é deixar claro para o paciente que você está inseguro. Pelo contrário, é melhor para ele É. ver que você não sabe fazer, mas que você está indo atrás, do que simplesmente, cara, você ir lá e fazer e dar uma merda e acontecer uma coisa pior, uma iatrogenia ou, sei lá, coisas piores com o paciente. Então, assim, eu ficaria surpreso e pensaria, pô, legal, a pessoa não sabe, mas ela está indo buscar saber. Então, assim, será que todo mundo sabe? E essa pessoa, ou será que só ela não sabe? Então, assim, eu pensaria, pô, essa pessoa é diferente, gostei disso, e falar, meu, põe ela aqui para cuidar disso todo dia. Eu pensaria dessa forma. Olha pra aí, a Luana falou. Você tá vendo? Você tá lendo? Deixa eu ver aqui. A Luana colocou o top. Vamos ver aqui, ó. Ditado para a prática. Eu faço, você olha. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu te olho. Vivendo ajudando na prática. Prática só praticando. Amanda Martina. Ah, Exatamente. que bom, Luana. Grata, querida. Exatamente, Luana. Se você A for prática é ver, só praticando mesmo. exatamente. E assim, cara, não é largar a pessoa lá para ela aprender simplesmente sozinha. Se você pode propagar aquilo e ajudar aquela pessoa a aprender mais rápido e de uma forma melhor, e claro, o que a Martina falou, sempre o que é correto, pô, por que não? Por que não ajudar essa pessoa para justamente ela ir um pouco mais rápido? É aliviar esse sofrimento, aquela tensão que a pessoa já está em todos os dias plantão, pensando, meu Deus, eu não sei isso, e sou novo, meu, não tem isso. Ou tá num setor novo, enfim. Martina, perguntando aqui para você também. Hoje você empreende na enfermagem, certo? É, sim. Para você, o que é necessário pro enfermeiro assistencial ou pro enfermeiro empreendedor? O que é necessário para ele ir para essa parte do empreendedorismo? O que é necessário para o cara que é assistencial e para o enfermeiro empreendedor? Primeiro, eu vou falar com o que aconteceu comigo. A gente precisa encontrar a área que a gente quer. O que na enfermagem faz o seu olho brilhar? O que na enfermagem faz seu olho brilhar? Exemplo, falando de mim, porque é importante falar de si. Falar de si é muito fácil, porque a gente fala com propriedade, né? Falando de si. Eu mesmo, depois de tanto tempo de formada, com essas experiências todas que eu já falei, mas eu me encontrei mesmo assim, agora eu me sinto, depois de mais de década de enfermeira, agora eu me sinto 100% enfermeira. Porque eu queria dominar a área de tratamento de feridas. Mesmo sem nem saber que existia enfermagem dermatológica, você está entendendo? Então, e quando eu me encontrei com isso, há uns 5 anos, eu pensei, eu digo, minha gente, eu posso sair dessa mesmice de mais do mesmo, de ser enfermeiro de hospital e ser enfermeiro de posto. Enfermeiro de hospital e enfermeiro de posto. Enfermeiro de hospital e enfermeiro... Eu posso ser mais do que isso, né? Eu posso ser enfermeiro de hospital, eu posso ser enfermeira de posto, eu posso ser enfermeira de graduação, eu posso ser enfermeira de pós-graduação, eu posso ser enfermeira mestre se eu quiser, doutora se eu quiser,
pós se eu quiser, mas eu também posso ser autônoma, eu posso ser dona do meu próprio negócio, eu posso dar as ordens a mim mesma, eu posso ir trabalhar a hora que eu quiser, eu posso prescrever protocolos e instituir tratamentos do jeito que eu quiser, né? Então, assim, mas eu acredito, sabe, Cris, que a gente precisa encontrar o que é que da enfermagem lhe dá essa ânsia de você empreender. O que é que faz você querer sempre estar querendo saber mais? O que é que faz você dormir, às vezes dormir pensando em ideias e a cabeça não para. E aí você quer, nessa área de empreendedorismo, você já quer entender de marketing digital, aí você já quer empreender. Eu nunca pensei em dar atenção a coach, eu dar atenção a coach, meu Deus, eu ficava olhando o pessoal coach, eu disse, meu Deus, esse povo tudo falando essas coisas bonitas, né? E eu não dava valor, de repente eu me vi dando atenção a coach, eu disse, meu Deus, olha pra aí, a pessoa pagando com a língua, né? Meu Deus, eu disse, essa pessoa, por exemplo, ouvindo você, ouvindo várias outras pessoas, meu Deus, essa moça ou esse rapaz está falando aquilo que eu estou precisando ouvir hoje, e ele não sabe nem quem sou eu. Enfim, então isso o empreendedorismo vem me proporcionando, né? Da gente se dar a oportunidade de fazer essas coisas, de fazer cursos nada a ver na enfermagem, exemplo. Por conta do empreendedorismo, eu já fiz uma oficina de Instagram para poder aprender a mexer no aplicativo do Instagram, né? Porque hoje é um aplicativo que faz com que as pessoas nos conheçam internacionalmente, né? Então, o que é que uma enfermeira vai fazer numa oficina de Instagram? Entendeu? Vai vender o quê? Vai para a oficina de Instagram aprender a vender o quê? Né? Então, se você tem um nicho na enfermagem que você empreende, então você vai lá para aprender a vender o seu serviço como autônomo, empreendendo. E aí quando você fala, quando você defende aquilo que você faz na enfermagem, as pessoas olham para você, uau, né? Você é a primeira pessoa que faz isso, né? A primeira pessoa que faz isso, eu nunca vi isso. Por que você está fazendo isso, né? Então, assim, eu tô assim, aprendendo diariamente, tanto eu quanto os meus amigos, né, o pessoal que faz parte do nosso empreendimento, e a gente, assim, a cada dia tá se encantando, sempre querendo saber mais, sempre querendo estudar mais, e as novidades vêm aparecendo. Uma oportunidade dessa, por exemplo, quem pensou que Martina Lemos ia fazer uma live com Christopher Nunes, enfermeiro do Albert Einstein, lá de São Paulo, sei que lá. Rapaz, isso aqui, assim. Agora, isso aí, o que que acontece? Isso acontece por quê? Porque a pessoa começa a se relacionar. Empreender é relacionamento. Não é outra palavra. Você quer empreender, beleza. Então, vamos relacionar. Vamos nos relacionar. Vamos trabalhar relacionamento. Vamos botar a nossa cara, assim, né, para poder as pessoas nos conhecerem. Essa prática que você tem de falar com a gente, falar se mostrando, isso é fantástico. Foi ensinado isso pra gente. Porque às vezes a gente fala escrevendo, fica muito seco. Fala em áudio, a pessoa, que voz, eu quero ver essa pessoa. Aí quando você aparece, tal, aí eu disse, eu vou fazer isso também. Isso é relacionamento, isso é empreender. Então, empreender é isso aí. Você precisa encontrar o nicho da enfermagem que faz os seus olhos brilharem, você quer fazer, e você se relacionar. Está aberto a se relacionar com as pessoas. E isso está dando resultado muito bom. Olha aí um exemplo. Estamos aqui conversando, você querendo saber, e você me dando essa oportunidade. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Exatamente, né? Essa questão de responder em vídeo, cara, é assim, imagina só, por exemplo, você tem uma empresa e você vai lá e responde em texto. Cara, quando você responde em vídeo, é você mesmo na câmera, entendeu? Não é... Por quê? Porque uma empresa pode ter uma pessoa que está respondendo ali telemarketing, pode ter uma pessoa que faz um post bonito, pode ter um texto, a pessoa que faz uma cabeça incrível para fazer um texto. Só que, cara, é claro que assim, existe uma diferença para a pessoa aparecer na câmera. Tem pessoa que tem essas fobias, trava e não sei o quê. Só que assim, eu acho que é tudo um passo de cada vez, né? O caminho só vai caminhando. Você vai pouquinho em pouquinho, vai fazendo. Então assim, quando eu me preocupo em responder em vídeo às pessoas, é porque, cara, o cara já parou para me fazer uma pergunta e o mínimo que eu posso fazer, cara, é dar meu melhor para ele. E assim, no meu caso, o meu melhor, cara, é gravar um vídeo mesmo porque aquilo se torna único, né? Não escala. O que é não escalar? É, por exemplo, você pegar uma mensagem de Natal e você sai propagando grupos que você tem de família, de amigos, da enfermagem e assim por diante.
cara, aquilo não é pessoal seu, aquilo é mais do mesmo, aquilo está sendo uma coisa que todo mundo está fazendo. Então, quando você para sair do texto, sair da imagem e aparecer na câmera e ser você mesmo, cara, a pessoa fala assim, que coisa maluca. A pessoa abriu a câmera para me responder. E você vê que, assim, ela não está se escondendo atrás de um post, que pode não ser ela não está se escondendo atrás de um texto, que pode não ser ela está sendo, basicamente, sendo ela. E, cara, na enfermagem isso é muito interessante, porque muita gente paga para a pessoa fazer post, para fazer texto, e eu não estou falando corrigir texto, porque isso também tem uma galera que faz isso. Mas tem pessoa que paga mesmo assim, pô, pega um jornalista para fazer um texto dentro da enfermagem. Cara, e posta na página. Então, assim, que lindo. É da pessoa? Não é da pessoa. Tá dentro do Instagram da pessoa, tá dentro da mídia social da pessoa. Só que, cara, quando você faz um vídeo, não tem como esconder. E fora que vídeo é autenticidade pura. Então, assim, dá para copiar texto, dá para copiar imagem, dá para copiar qualquer coisa. Mas o vídeo, ele é único. Por quê? Porque, cara, é você no vídeo. É autenticidade pura e você trazendo ali o seu conhecimento da melhor forma possível. Então, para mim, faz muito sentido fazer vídeo. E, claro, que não foi sempre assim. Eu tive dificuldade também lá no começo. Mas, assim, eu sempre fui Claro. um cara fora da caixa, sair com a bunda da cadeira e vamos lá fazer a coisa acontecer. Então, para mim, isso faz bastante sentido. Isso acontece. Eu também tinha vergonha, mas aí depois uma amiga minha que é blogueira, né, falou pra mim assim, amiga, você faz e não olha. Você grava e manda. Você não grava e vai olhar pra ver se o cabelo ficou bom, se o cacho do seu cabelo ficou do jeito que você quer, se o batom ficou no lugar certo, se o brinco apareceu. Ela fez, você grava e manda. Porque nunca vai estar Fala bom, né? como nunca vai estar bom, porque a gente sempre quer estar melhor, sempre quer estar melhor, né? Então, hoje mesmo eu fui falar, né, da live e dar bom dia, alguma coisa assim. Aí eu tava dentro do descanso da enfermagem e tava a fisioterapeuta no momento. Aí eu peguei o celular, pessoal, bom dia, passando aqui para agradecer e tal, não sei o quê. Aí isso foram 30 segundos. Quando eu terminei, a fisioterapeuta olhou para mim e fez, meu Deus, ela fala como se estivesse conversando comigo. Eu disse, pronto, amor, então agora eu vou mandar esse vídeo para falar com mais de 2.000 pessoas e as pessoas vão interagir comigo. Isso é empreender, isso é relacionamento. Aí ela, menina, como ela tá? Eu disse, isso é investimento. Isso é investimento. Né? Você investe na profissão, mas também você investe em você. Isso faz com que você se desenvolva. Você como pessoa também. O empreendedorismo, eu estou aprendendo nisso. Que o empreendedorismo, além da gente se desenvolver profissionalmente, a gente também se desenvolve pessoalmente. A nossa oratória fica melhor, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas fica melhor, tanto no profissional quanto no fora de profissão. A gente aprende a falar melhor com as pessoas, a raciocinar. Não ter medo de você, por exemplo, a gente está conversando, fazendo live, e você está me perguntando coisas que eu não sei. Mas eu não estou sentindo frio na barriga para responder, eu não estou com medo porque você vai me perguntar, sabe? Porque, assim, a pessoa começa a desenvolver em si uma segurança, porque a pessoa vai falar de si, né? E falar de si é fácil, é você falar da sua realidade, não precisa estar botando muitas flores, porque para não transparecer que é mentira, né? Você fala a sua verdade mansa e claramente e as pessoas entendem a mensagem. Exatamente, é isso que eu falo sempre em questão de entrevista, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela vai tão preparada, porque vai ser tal pergunta, vai ser tal pergunta. E cara, não, porque quando você vai já esperando a pergunta, por isso que eu falei com a Martina, cara, não vou, vai vir na cabeça na hora e vai sair o É. negócio. Então assim, por quê? Porque senão se você planeja, se você passa a pergunta, não fica autêntico, não fica você de fato. Então, assim, cara, fica aquela coisa, eu já sabia a pergunta, então a resposta é mais ou menos essa. E aí, quando você tira da autenticidade da pessoa, você tira da cabeça dela o que ela está pensando naquele momento, cara, sai muito mais natural. Né? Pensando no empreendedorismo para quem quer vender, para quem quer fazer outras coisas, isso é muito melhor do que ficar aquela coisa engessada assim, isso. Cara, não, você realmente fazer o relacionamento, você despertar a criatividade, você ter um controle diferenciado emocional, pensar no que você vai responder na hora. Então, assim, muitas coisas para ajudar ou para dificultar dentro do empreendedorismo. Mas, Martina, pensando aqui, você acredita que existe uma diferença do profissional que é assistencial para o enfermeiro empreendedor? Você acha que tem uma diferença do enfermeiro que é assistencial para o enfermeiro que é empreendedor? Você enxerga algum tipo de comportamento diferente neles, já que você tem esses dois perfis? Enxergo, enxergo. Muita.
Muita. Assim, depois que comecei a empreender, eu venho observando o seguinte, que os colegas que não empreendem, que estão nessa parte hospitalar, que faz o básico que todo mundo faz, né? O mais do mesmo, é como se estacionasse. Estacionasse no tempo e no espaço e achasse que aquilo ali, a pessoa está crescendo fazendo aquilo ali, onde na verdade a pessoa não está se dando a oportunidade de pensar diferente, de fazer isso que você tanto fala, de pensar fora da caixa. A caixa, no caso do tema da live, é o hospitalar. A caixa, nesse sentido, é o hospitalar, é a vivência intra-hospitalar. O fora da caixa é o quê? É o empreendedorismo. É aquilo que você não conhece, é aquilo que você vai desenvolver, é aquilo que você vai aprender com o dia a dia, é aquilo que você vai investigar, é aquilo que você vai estudar, que vai investir para aprender. Então, assim, com certeza absoluta de quem está vivendo mesmo diariamente, quem está no hospitalar e quem está no empreendedorismo são assim, não pensam da mesma forma, não pensam da mesma forma. Em tudo, tanto na parte profissional principalmente, né? Porque você até se relacionar com um colega médico, quem empreende já vai se relacionar diferente. Porque quando a gente está lá só no hospital, na prática, aí você tem uma maneira de chegar no colega médico. Quando você já empreende, que vai se relacionar com um colega médico, você já vai com uma postura diferente, com uma autoridade diferente, porque a gente desenvolve uma autoridade e os outros profissionais médicos e não médicos já passam a nos ver com uma visão diferente, com uma autoridade diferente, né? Porque sabe que a pessoa tem uma autoridade naquele assunto ali. Então, com certeza, é totalmente diferente. Se eu pudesse, se as pessoas se dessem a oportunidade, eu digo a todo mundo que me procura, empreendo. Empreendo porque a gente só tem mesmo a crescer, porque é fantástico. Eu estou só pedindo a Deus que continue dando a mim e o pessoal que trabalha comigo para a gente a cada dia melhorar. E fora que assim, né, além disso que você falou do comportamento, da própria atitude, de ter uma postura diferenciada de quem empreende para o cara que é simplesmente assistencial, não que ser assistencial é uma coisa ruim, mas talvez ao começo, né? Inclusive tem uma pessoa que fala comigo, que é o Jefferson Alves lá do Top, ele fala assim, hospital tem vida útil. E de fato, quando a gente para pensar, é assim, cara, você pode amar o hospital e pode querer viver dentro dele 30, 40 anos, tá tudo bem. Mas, da mesma forma, você pode também descobrir novos caminhos, que aí no caso a gente está falando aqui do empreendedorismo, que vão despertar outros sentimentos. Aquilo que a Martina falou. Você pode amar, você pode brilhar nos olhos de alguma área no hospital, mas também pode brilhar nos olhos de alguma outra área que, cara, faz sentido para você também. E aí você coloca na balança o que é, talvez, que mais te brilha, que mais te empolga, que mais te impulsiona. E assim, às vezes não precisa abandonar um outro, igual a Martina. A Martina tá nos dois, tanto no assistencial quanto no empreendedorismo. Só que assim, a diferença é que quando a gente está dentro do empreendedorismo mesmo e não somente no assistencial, é que a visão realmente ela muda. Por quê? Porque a gente começa a ter, é como se a gente tivesse assim no assistencial, claro que, né, respeitando a questão do assistencial, mas quando a gente está no empreendedorismo, a gente abre realmente o leque. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem muita pessoa que fala assim, enfermeiro tem que fazer controle de estoque do setor. Beleza, você vai lá, faz tudo bonitinho. Só que você entende que aquilo é importante porque envolve um custo. Só que o cara que está empreendendo, ele vai mais a fundo no custo. Então, assim, ele vai ver por que aquilo está impactando, talvez, de não comprar tal outra coisa para o setor. Por que está tendo desperdício? Por que isso? Por que aquilo? E ele começa a pensar e começa a inovar dentro da área e trazer para a área coisas que são importantes e que vão ali ajudar e propagar uma enfermagem ali mais segura, diferenciada, com o menor custo possível. E, assim, e beneficiar todo o restante. Então, assim, o empreender, o cara que está fora, ele consegue justamente abrir, assim, e ver outras situações. E aí a Martina deu o exemplo dos médicos também, né? Que, cara, pode ser o enfermeiro mais antigo do mundo. Ele vai ter um respeito dentro do hospital. Só que o cara que está empreendendo, quando ele chega, e assim, a fala dele é diferente. A fala dele é diferente porque ele está vivenciando um outro ponto que ele está agregando dentro da enfermagem. Então, isso fica notório, assim. Você fala, nossa, essa pessoa ela tá fazendo alguma coisa fora. Aí você começa, né, perguntar para a pessoa o que ela tá fazendo. Você acha que é isso mesmo, Martina? É isso mesmo. E outra coisa também, Cris, que acontece é que
Quem empreende, acontece muito comigo, eu fico me perguntando, às vezes, como eu não coordeno o setor no hospital, eu sou da assistência e sou plantonista, tem coisas que vêm de pessoas superiores a mim que me inquietam. Porque eu fico observando assim, meu Deus do céu, como eu já estou empreendendo, eu fico observando assim, meu Deus, essa pessoa está me dando ordem. E eu, como é que eu vou fazer? Porque eu disse, meu Deus, não é nada disso que essa pessoa está falando, não é dessa forma que ela está vendo, né? Porque eu já estou vendo de outra maneira, eu já estou vendo de outro jeito. E aí isso começou a me inquietar, mas eu disse, meu Deus do céu, não é dessa forma não, colega. Mas enfim, graças a Deus eu venho arrumando uma maneira de fazer com que, se a colega não sabe, está fazendo um comando que não é dessa forma, a maneira mais adequada, o que é que eu vou fazer para não ficar me inquietando? Eu vou lá e vou sugerir a ela para fazer da maneira que eu estou pensando, né? Mas sabendo chegar, sabendo falar, sabendo dizer, o que você acha de ser assim, dessa forma? Já tentou pensar por esse caminho? A Né? sugestão Então, não assim, necessariamente é uma ordem, né? exatamente. Ela está falando de uma maneira que eu sei que aquilo ali não vai chegar no resultado que ela quer. Então, você vai lá na maneira, utilizando a palavra sugestão, né? Sabendo falar. E aí você usa a palavra sugestão. A palavra sugestão abre portas espetaculares. Você sugere. O que é que você acha de fazer assim? O que é que você acha dessa sugestão? E aí isso vem acontecendo comigo depois do empreendedorismo e, graças a Deus, a inquietação que no início começou a tomar conta de mim já está mais amena, porque eu encontrei a palavra sugestão. E aí eu estou conseguindo caminhar, mas que não é fácil você fazer as duas coisas, não, porque você vê que é totalmente diferente, né? Mas a gente precisa seguir, vamos seguindo até o dia que Deus quiser e a gente se melhorando, buscando melhorar e vamos ver as portas que vão se abrindo, né, para poder a gente ir caminhando e chegando onde a gente quer, realizando os nossos sonhos, sonhos palpáveis e realizáveis, né? A gente Exatamente. precisa, a gente precisa sonhar com coisas que possam ser realizadas. E eu procuro sonhar com coisas que possam ser realizadas. E sempre pensando no próprio bastidor e no próprio palco que você quer criar, né? Não adianta pensar, não, porque tal pessoa, sei lá, o diretor do hospital, ou quem, sei lá quem, da área da saúde, o ministro da saúde, sei lá o que tem isso, eu também quero ter. Cara, querer é uma coisa importante, é o primeiro passo, né? Para você justamente buscar aquilo. Só que quando você compara o seu bastidor com o palco das outras pessoas, isso pode desmotivar. Então, assim, dá o primeiro passo, vai fazendo, entenda que o seu bastidor, cara, é só você que pode fazer aquela caminhada para chegar até o palco, mas o seu palco, não o palco do outro, porque ele já fez a caminhada dele. Por exemplo, olha a Martina. Martina, mais de 15 anos de assistência, hoje empreendendo um ano, quase um ano empreendendo, que ela comentou que daqui a pouco faz aniversário de empreendimento. E assim, não nasceu da noite pro dia, ela não falou assim, ela formou, vou empreender. Não, claro que hoje em dia isso é mais rápido, é um conceito que a galera está buscando mais, que está despertando interesse. Só que empreender de uma maneira inteligente, né? Uma maneira que de fato vai te dar. Porque assim, na verdade, o empreendedor, o que, é que ele faz? Ele tem uma ideia que vai ajudar as outras pessoas. E aí com isso ele se beneficia É, também. Então, assim, empreender não é só de fato, tudo é lindo, não sei o quê, porque senão a pessoa quebra, não tem como. é Concorda isso com isso, mesmo. Martina? É isso mesmo. Tem que estudar bem direitinho, né? O que é que você quer. O que é que você quer fazer. Não é da noite pro dia. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando. O meu marido, ele sempre falava para mim assim, ele disse, Martina, você tem um potencial que você pode desenvolver e empreender mesmo. Mas eu disse, eu vou nada, menina, eu já estou com a minha vida toda arrumada, eu tenho concurso, eu tenho hospital, eu tenho aquilo tão certinho. Para que eu vou estar, né, perdendo energia? Eu falava assim para ele. Até que, mais uma vez, a Martina pagou com a língua. E aí, sinceramente, assim, cada dia eu só quero, sabe, mais e devagarzinho, com calma, sempre estar investindo e é assim, maravilhoso. Eu mesmo, estou incentivando, sabe? Graças a Deus as pessoas que chegam para mim, elas vêm agradecendo a mim e ao time da gente que a gente está fazendo a diferença,
está conseguindo incentivar as pessoas, tanto através de lives, quanto presencialmente, das vezes que eu já tive a oportunidade com o pessoal de falar, de apresentar a nossa história, de falar o nosso caminho. As pessoas se ficam animadas, né? E percebem que é possível, que não é nada assim, que não é possível, né? Se outros profissionais podem, por que a enfermagem também não pode, né? Claro que pode. E pode, e existem vários exemplos. A gente está falando aqui do nosso exemplo, porque eu estou empreendendo, você também está empreendendo e vários outros colegas também que a gente conhece empreendem também. E isso é muito bom, porque a gente incentiva outras pessoas a fazer. E a gente ser um modelo de incentivo para outras pessoas engrandece as pessoas e engrandecem a gente também. E fora a satisfação interna, né? Quando eu falo satisfação interna mesmo, é aquela chave que vira dentro, aquela luz que brilha lá dentro, que você fala assim, meu, com o impacto que eu pude causar, a pessoa teve tal resultado. Por exemplo, é interessante, claro, quando você está na assistência, você vai lá, faz o melhor que você puder pelo paciente, o paciente te agradece, ou você vê o estado lá crítico mudando e negócio acontecendo, sendo mais positivo do que negativo. Isso é legal, você consegue sentir isso também dentro da parte assistencial. Só que quando você vai para o empreendimento, quando você vai empreender, que você vê que assim, a ação que você teve vai despertar um certo tipo de resultado na pessoa e a pessoa pode ir, tanto igual o paciente, para o lado negativo ou positivo, mas você vê a pessoa caminhando brutalmente para um lado positivo, nossa, você fala assim, meu Deus, olha o impacto que se eu tivesse ficado talvez quieto no meu canto, sendo assistencial, eu poderia estar evitando e, cara, não propagando isso que eu posso fazer, que eu posso ensinar, que eu posso ajudar para as pessoas. Então, assim, aquela coisa interna parece que no empreendedorismo, pelo menos assim, para mim acaba sendo mais forte. E olha que assim, É verdade. quando eu falo forte, porque assim, eu fui do transplante de medula óssea e no transplante, quando a gente faz o transplante de fato halogênico, autólogo no paciente, ele não fica igual na quimioterapia, talvez 15 dias ou uma semana, o cara fica 6 meses. E assim, ele conhece muito da vida. Então assim, você vê o cara melhorando muito ou piorando muito, e assim, pega a medula, comemoração, e cara, aquilo dá realmente um ânimo. Só que assim, depois que eu fui pro empreendedorismo, eu vejo que assim, cara, quando você vê a sua missão sendo propagada e aquilo dando um resultado, você fala, meu, não é só fazer por causa que assim, você tem uma estrutura hospitalar, você vai conseguir dar conta, você tem um modelo já criado, você está vendo o seu modelo sendo ali aplicado e sendo impulsionado e impactando outras pessoas. Então, assim, quando você vê que é uma coisa que você criou e não que o hospital tem como modelo, cara, aquilo para mim é fantástico. E chega a emocionar, né? Nossa, Chega a emocionar. Emociona mesmo, porque você vê que você está sendo exemplo, é muito bom você ser exemplo para coisa boa. Exemplo, porque a gente na vida tem tantos exemplos aí de coisas negativas, né? A gente, com o nosso trabalho, a gente pode, graças a Deus, desenvolver e ser exemplo para coisa boa, para coisa positiva, para coisa que faz as pessoas crescerem. E isso emociona. Emociona e faz com que a gente queira sempre fazer mais, né? Queira sempre estar auxiliando mais. E empreender é isso mesmo, a Luana colocou, empreender é se relacionar. Martina Lemos, Martina Lemos. 2019. Você pode É criar e colocar verdade. lá no seu Instagram, pendurar no quadro também. Empreender é se relacionar, com certeza. Ó, isso aqui com o Cris é se relacionar. Eu vi o Cris no Instagram, aí depois já tava lá num grupo de WhatsApp, e ele falando com vídeo, eu disse, eu vou falar com ele também por vídeo. Vou falar com ele também. E ele, você sempre simpático e incentivando. Você tem essa característica de incentivar, né? Uma pessoa que sempre incentiva as pessoas. E a pessoa que incentiva o outro agrega, abre porta, né? Então a pessoa se sente como se fosse amigo íntimo de infância, né? E a sensação é essa. É isso mesmo, gente. Por isso que empreender é se relacionar, porque abre porta. Exatamente. Martina, o que você acha? Qual que é a visão que um enfermeiro empreendedor, dono do próprio negócio, dono da própria questão, né, da própria vida, porque a gente acaba mantendo a própria vida, né? Que precisa ter ou desenvolver, que, por exemplo, o enfermeiro assistencial que está lá na assistência, ele não precisa porque ele trabalha numa instituição. Não entendi. Qual que é a visão que você acha que o enfermeiro que empreende, ele precisa ter e desenvolver, que o cara que está dentro da assistência, trabalhando para alguém, não precisa desenvolver? Você acha que tem alguma coisa que Ah, difere? eu acho que quem empreende precisa estar sempre a palavra de novo, se inovando. Se inovando. Né? Sempre precisa estar a cabeça o tempo todo em movimento. Mantendo em movimento,
sempre pensando, eu já fiz dessa forma, mas vamos ver se eu faço de outra forma. Até alguma coisa que você até já fez, algum curso que você já deu, alguma palavra que você já falou, lá atrás, há um ano, aí depois de um ano, o que é que aquilo que você ainda não falou, que você não fez, que você já fez e ninguém lembra mais, se você fizer, mas fizer de outra forma, qual é o impacto que vai dar? Aí você faz de novo. Então isso é o que? Isso é você estar raciocinando, isso é você estar sempre criando, né? E criar é sair da zona de conforto. Você precisa deixar a sua mente sair da caixinha, como diz o enfermeiro Christopher Nunes, top de linha, e fazer com que a gente sempre deixa a mente da gente em movimento. Porque empreender é isso. Eu acho que é isso aí. A gente sempre tem que estar pensando, sempre tem que estar querendo fazer sempre o melhor. Lembrando, não é o melhor para ser melhor do que os outros, é o melhor para o nosso trabalho e para a gente conseguir continuar impactando as pessoas que têm a gente como modelo, como exemplo, como influenciador, né? Que é o seu caso, por exemplo, como incentivadores de uma profissão que de alta performance. Adoro isso, viu? Que você usa, alta performance, acho o máximo. Enfermagem de alta performance, ó. Ixi, meu Deus, isso pra mim é ótimo. Outra palavra que você usa, masterclass. Eu disse, eita, essa palavra parece muito comigo. Masterclass. Eu disse, esse nome masterclass, quando eu vejo, eu disse, isso tem o dedo do Cris nessa história. Masterclass, eu disse, isso deve ter o dedo dele. Então, assim, a gente precisa pensar assim, que nós somos master, que nós somos grandes, que nós somos águia, que a gente pode voar voos altos, que a gente pode trocar as nossas penas de águias por penas melhores, mais brilhantes, mais bonitas. Então, eu penso dessa forma aí. Uma característica, assim, vindo na minha mente aqui agora, eu penso o seguinte, o cara que é empreendedor, o enfermeiro que é empreendedor, ele tem uma visão diferenciada, não só do tempo que ele está fazendo aquilo, mas, sim, mas, como eu posso dizer isso? Mas diretamente pelo fato de que, cara, ele vai ter que testar outras coisas. E, por exemplo, na assistência, testar não necessariamente é visto como uma coisa boa. Porque a pessoa fala assim, mas como que eu vou testar? Será que eu vou testar passar uma sonda ao contrário? Não, não é testar fazer dessa forma. Mas, assim, é otimizar o tempo para, de fato, fazer bem, melhor ou fazer mais rápido, que a gente fala de performance. Só que, por exemplo, dentro da área do empreendedorismo, o testar é aquilo que você falou. Por exemplo, pô, eu fiz uma coisa há um ano atrás. Aquilo deu um resultado negativo ou positivo. Mesmo que tenha dado um resultado negativo, não custa nada testar de novo. Por quê? Porque hoje ela pode dar um resultado maior. Pode dar um resultado positivo, pode dar de novo negativo. E aí, assim, o empreendedor, ele tá sempre testando alguma coisa. Por quê? Porque, cara, ele nunca tá na zona de conforto. Porque o dele tá na reta. E aí, por que o dele tá na reta? Ele pensa assim, pô, se eu não testar agora, né, eu posso chegar no momento que se eu não inovar, a coisa daqui a pouco vai vir e vai me derrubar. Então, assim, ele tem que estar sempre testando coisas novas, sempre testando coisas novas para justamente, assim, para a coisa acontecer. E o que eu vejo do enfermeiro assistencial é que, assim, ele segue um padrão, ele tenta inovar, só que, assim, o teste fica mais engessado. Por quê? Porque segue regras, segue aquela coisa da instituição. Então, assim, dá para fazer testes. Dá para falar assim, então, curativa. O curativo é uma dessas áreas. Então, será que eu não posso usar esse tipo de curativo ao invés de usar esse outro tipo aqui? E, cara, assim, só que no empreendedorismo fica mais claro, assim. Por quê? Porque, cara, se você não testar, você vai ficar para trás. Né? Você precisa estar constantemente aí fora da zona de conforto, criando coisas novas, injetando outras coisas para justamente aí ir escalando e sabendo o que funciona do que não funciona. Porque não adianta falar assim, tal coisa não funciona. Mas, cara, não funciona, pode não ter funcionado hoje, pode ser, sei lá, porque tem um grande evento acontecendo no Brasil, eleição, sei lá o quê, e por isso não funcionou. Mas, cara, vamos testar de novo, vamos testar de novo. E acho que essa é a paciência que o empreendedor tem para justamente testar mais vezes do que o cara que é assistencial, que fala assim, isso aqui não funciona, porque ele testou uma vez e porque é um modelo já engessado, ele sabe que aquilo não vai para frente. É isso mesmo. Isso mesmo. E na assistência, faz porque alguém mandou. Faz porque o protocolo diz. Faz porque é desse jeito que é para fazer. Né? E você não pode nem dizer como que quer fazer diferente, porque às vezes a pessoa não entende que você quer fazer diferente. Quer fazer diferente porque quer ser mais importante do que o outro, mas não é assim. É para poder trazer uma inovação, uma forma diferente de fazer as coisas e de ver as coisas, né? E com o empreendedorismo, não. O empreendedorismo faz com que a gente tenha essa possibilidade de fazer de várias formas diferentes, saber qual é a que não é boa e saber qual é a que é boa. É isso Exatamente. mesmo.
O Misael fez uma pergunta aqui, ó. Qual é a dica para quem quer iniciar um empreendimento e ter um diferencial? O que você sugeriria aí, ô, Martina? Então, Misael, foi o Misael que falou? Misael Cardoso, qual que é a dica para quem quer iniciar um empreendimento e ter um diferencial? Então, como eu falei, você precisa, como a nossa profissão ela é vasta, eu acredito que você precisa encontrar qual a área que você queira fazer, né? Mas também, se quiser, por exemplo, quer fazer tudo da enfermagem num empreendimento seu, faz também. Mas assim, precisa de uma série de coisas. Você precisa saber o local, a cidade que você vai fazer, se aquela sua ideia é relevante, se tem público, se o local onde você vai comprar ou alugar para poder abrir o seu negócio tem a parte legalizada para poder você abrir, tem a parte de vigilância para poder você procurar. E, enfim, tem uma série de coisas. Fazer estudo de mercado para ver se o seu serviço vai ser interessante para poder, o seu público, para poder você ter público, para poder você ter retorno. Tem uma série de coisas. Isso tudo são estudos que você precisa ver, né? Tem parcerias também são bem importantes de você ver com outros colegas, né? Para poder as pessoas referenciarem e você, através da contrarreferência, dar um feedback para a pessoa que lhe referenciou. Então, tem uma série de coisas que você precisa estudar, né? Então, isso aí, as pessoas que empreendem fazem esse trabalho aí que a gente costuma falar de consultoria, né? E a gente ensina bem direitinho como é o caminho, o passo a passo, bem direitinho o que é que a pessoa faz para poder, enfim, entrar nessa área de empreendedorismo. Eu costumo dizer que o empreendedorismo na enfermagem foi um presente que o Conselho Federal deu para a gente, viu? Porque tá fazendo revolução positiva na nossa categoria, está fazendo a gente crescer e muito. E é uma forma de reconhecimento também, né? A pessoa fala assim, eu não sou Claro, reconhecido, não sei o que lá, e cara, porque é enfermagem, porque a enfermagem não é reconhecido, não é valorizado. Cara, isso que a Martina tá fazendo, isso que eu tô fazendo, é uma forma de reconhecimento, que você tá, é verdade. não é porque não tá na assistência que você não pode fazer mais nada, entendeu? Você pode ir ser reconhecido no que você quiser, mas basta você ter força de vontade, atitude, resiliência e um monte de outras coisas. Mas assim, aquilo que a Martina falou, de fato é muito, muito verdade se for parar para pensar, que empreender é relacionamento. Então, assim, a pessoa fala assim, eu não vou propagar o conhecimento, só que às vezes a pessoa que você está propagando o conhecimento é a pessoa-chave que vai te levar para um próximo nível, que tem um contato que fala assim, pô, você tem uma clínica de tratamento de feridas, olha que interessante, tal pessoa está precisando disso. E aí, bum, a coisa acontece. Então, assim, cara, É quando a gente verdade. propaga, a gente se abre e, cara, não tem limite para você propagar conhecimento. Você se abre aí para o novo e as coisas começam a acontecer. Claro, sendo verdadeiro, sendo ético e coisas assim. Isso mesmo. A nossa mente, ela precisa ser a nossa aliada. Deixar ela sempre para o lado bom, para o lado da verdade, e ela consegue levar a gente para lugares muito altos. É só a gente se permitir. Ó, o Misael colocou aqui, como diz Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Por quê? Porque vai agregando conhecimento, vai agregando a coisa, vai fazendo testes, vai Isso entendendo o que mesmo. funciona, separando o que funciona do que não funciona, vai colocando em prática, vai seguindo um caminho, volta um pouquinho. Então, assim, é ir fazendo, é ir com medo mesmo e, cara, não parar. Isso aí, e com medo mesmo. É outra coisa que você fala mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Esses dias eu falei para uma pessoa que eu tô com medo. Eu disse, minha filha, vá com medo mesmo. O medo, ele não é maior do que a nossa fé. Põe fé na frente e vai com medo mesmo. Quando vê, você já foi, já fez, já tem resultado, já tá lá crescendo e amadurecendo e vivendo. Então, esquece isso aí. O positivo é sempre maior do que o negativo, Exatamente, vai né? agregar Então, muito mais, né? exatamente, isso mesmo. E aí, Martina, se você pudesse deixar um recado final para o cara que já é mais experiente, o enfermeiro que já é mais experiente, mas também para o cara que está começando agora na assistência, ou que ele é assistencial, independente do tempo de formado ou não, qual que seria esse recado ou a dica para essa questão do empreendedorismo? O que você falaria? Vamos pensar no enfermeiro que é mais antigo para o enfermeiro que é mais novo. Qual que seria a dica para essa questão que muita gente fala assim, como empreender na enfermagem? O que você falaria para o cara que está entrando agora, assistencial, e para o cara que já está na assistência há muito tempo? Assim, o que eu falo, o que eu penso também em relação a isso aí é que o exemplo, o exemplo faz toda a diferença. Como eu já falei, tem vários exemplos nas redes sociais de enfermeiros
que estão tendo resultados muito positivos. Então, a gente tem hoje a facilidade da internet de ver resultados, né, positivos, e você olhar, seja quem é mais antigo, como nós, e seja quem está saindo agora, né? Eu vi um rapaz que colocou aqui que está no 10º período, tem muitas pessoas que estão fazendo isso, e aí você pode observar pela vivência da pessoa, pela história dela, que ela está mostrando, que, rapaz, será que dá para mim isso daí? Quem é mais novo? Ah, eu acho que eu vou fazer isso. Será que eu consigo? Entre em contato com quem está fazendo. A rede social abre portas para a gente, né? Se relacionar, conversar, estimular, incentivar. E quem é mais antigo, se dá a oportunidade do novo. A palavra renovação, ela é muito grande, a gente se dá a oportunidade para o novo. Porque quando a gente se renova, a gente cresce. Então é isso para quem quer, quem é antigo, se dê a oportunidade de se renovar, se dê a oportunidade do novo, de conhecer outras coisas, outras pessoas. Quem diria, né? A pessoa de São Paulo com uma de Alagoas conversando, nunca nem se, né? Então, assim, isso é renovação, isso é o novo, isso é se dar oportunidade, né? E quem é novo na área, eu vou me formar, porque hoje em dia entrar em hospital é muito quem indica. É muito QI, gente. Se é muito QI, então vá abrir seu consultório de enfermagem. Abrir consultório de enfermagem não precisa ser uma clínica com letras douradas na porta, não. Você pode alugar uma sala numa clínica, numa multiclínica multiprofissional e fazendo um esquema de cowork. E aí você paga um aluguel, abre lá e desenvolve o seu empreendimento, vai no seu conselho do seu estado, registra, faz tudo direitinho conforme a resolução ensina, e você empreende recém-formado, não precisa ter 10, 12, 15 anos como a gente para fazer, entendeu? Então é se dar a oportunidade de aprender, é se dar a oportunidade de conhecer outros caminhos, porque e outra coisa, eu costumo dizer, a gente precisa ser obediente, colocar sempre os nossos sonhos nas mãos de Deus. Pede sempre a Ele, abre, meu Deus, me dê uma luz, o que é que eu posso fazer? Quem é antigo? Eu tô tão enjoado disso, o que é que eu posso fazer? Eu gosto da minha profissão, mas já tô tão enjoado. Pede a Deus para abrir caminho, para mostrar uma luz. E aí se permita, obedece o que é que Deus está mostrando, porque quem obedece cresce. Né? A pessoa desobediente só tende a não crescer. E a pessoa obediente tende a crescer. Então, o que eu tenho para falar é isso aí. E não só esperar, né? Porque assim, cara, claro que assim, a força na qual cada um acredita vai fazer o possível talvez para te ajudar ou vai fazer realmente o possível para ajudar. Só que, cara, não adianta ficar esperando, porque não, tem que pegar e sair, velho. Vai fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Movimento, né? Movimento. É atitude, um monte de coisa. Até aqui, ó. Aqui, ó. Atitude, ó. Daí, atitude. Tem que ter, senão, cara, você vai ficar esperando a coisa acontecer e, na verdade, pode não acontecer e depois você vai falar assim, eu devia ter feito. Só que esse devia ter feito, cara, já tá muito lá atrás. É possível ainda. Só que imagina só o impacto que você poderia ter e causar nas pessoas se você tivesse feito na época que você pensou que deveria ser feito. E não ficar esperando aí passar, porque nunca tô pronto. Que a Martina comentou do consultório. Não é pensar assim, não, porque eu preciso ter um consultório a nível brutal internacional. Não. Cara, às vezes é uma porta onde você tem uma pequena sala, não precisa ser dos melhores materiais, não precisa ser dos mais bonitos, pode comprar usado, mas assim, é se colocar em movimento, é o que a Martina falou, é sair da zona de conforto, é você sair da caixa e, cara, falar assim, mesmo com o pouco que eu tenho, eu vou fazer isso acontecer. E quando a gente para falar isso, vem na cabeça aqui Henry Ford, Thomas Edison, o dono da Apple lá, o Steve Jobs, Bill Gates, esses caras começaram numa garagem, assim, e hoje, olha só. Então, assim, é aquela coisa, paciência e persistência para a coisa acontecer. Então, o enfermeiro que, cara, quer ficar sentado só esperando acontecer e achando que a coisa vai cair no colo dele, não vai. Para empreender, o cara tem que ir com medo mesmo, tirar a bunda da cadeira e ir lá e ter a atitude de fazer, se colocar em movimento. E outro macete que eu tô me lembrando aqui para dizer é o seguinte, você tá com medo de empreender só, não tem problema. Tem amigos, todo mundo tem amigo, todo mundo tem pessoas que gostam, que aí você sonha junto com a pessoa, topei. Não tenho amigo, mas eu tenho meu marido, eu tenho minha namorada, meu namorado, a minha esposa. Topa comigo, sonha junto comigo e vai e faz. Vai e faz. Eu topo sozinho, faz sozinho. Mas quer fazer com um grupo, faz com um grupo. Quer fazer com um trio, como é o nosso caso,
faz com trio, né? Tem uma série de pessoas aí que fazem só, como o Cris faz, mas também tem pessoas que fazem equipe, fazem time, e faça. O importante é que faça. O importante é que faça. Se dê a oportunidade. A gente se dá a oportunidade é muito importante. É um carinho com a gente mesmo. E se você for ver dentro da psicologia, né, positiva, dessa questão de coaching, é muito mais fácil ou menos difícil, porque é igual aí na academia. A pessoa fala assim, eu vou começar a academia na segunda-feira. E aí ela tá chovendo naquele dia, ela não vai. Na terça-feira, tá frio. Na quarta-feira, não fui na segunda e na terça, não vou. E assim vai acontecendo a coisa. E quando você se compromete com alguém, você fala assim, cara, se eu não quiser ir, você vai me chamar e eu vou. Se você não quiser ir, eu vou te chamar, você vai. Então, assim, quando você se compromete, a força que aquilo tem faz acontecer. Então, assim, quando você entra num empreendimento com uma outra pessoa, claro que vai ser difícil, ninguém vai ser tão amigo assim, vai ter Claro, briga, vai ter discussão, vai ter sim, alinhamento, vai ter que ter bastante controle emocional, bastante gerenciamento de é, conflitos. Só que, assim, cara, é se colocar nesse movimento, mas quando você está comprometido, você consegue ir mais longe, né? Porque até outras pessoas falam que, assim, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você precisa necessariamente ir acompanhado. Por quê? Porque justamente para te dar esse apoio. Porque às vezes, se a pessoa não tiver na perspectiva a mesma que você, quando você cair, você não tem quem te levante. E se a pessoa tá ali lutando do seu lado, acreditando nessa causa e também acreditando na causa dela, cara, o negócio vai brutalmente para cima. E isso, cara, a enfermagem tá é precisando isso mesmo. demais. É isso aí. Isso mesmo, eu penso dessa maneira mesmo. Sempre para frente e ao alto. Para frente e ao alto. Isso aí, Martina. Cara, eu queria te agradecer de você ter participado aqui. Eu sei quão corrido foi aí, essa questão Não. de plantão e tal, tudo mais. A gente combinou dessa live já tem bastante tempo, né? Que você falou que queria participar. Eu também falei, cara, vamos lá. É. E Isso assim, aí, eu que lhe agradeço. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Isso aqui está sendo oportunidade única. É o que eu falei lá, eu falei no Instagram, nos stories. Eu disse, gente, quando a oportunidade bater na sua porta, na sua janela, se você tiver com medo, vá com medo mesmo. Palavras de Christopher Nunes. Mas se você não tiver com medo, você vá feliz, contente e agradecendo a Deus. Hoje eu vim dirigindo para poder estar aqui no horário e dirigindo, falando sozinha no carro. Meu Deus, muito obrigada por tanta coisa boa, por essa oportunidade, por tanta coisa, portas positivas que vem se abrindo. E aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades, não é? Tem que aproveitar as oportunidades. E novembro está chegando. Se der tudo certo, a gente se conhece, hein? com certeza, lá no Masterclass que a gente vai estar junto com o Top, mas... Masterclass, esse aí tem seu nome. Eita! Tem seu Gente, dedo. se vocês quiserem conhecer o trabalho da Martina e da equipe que ela compõe lá no Centraf, vou deixar aqui nos comentários o Instagram deles. Conversa com a Martina, se você é uma pessoa que tem vontade de empreender, se você quer ir para a área de curativos, quer ir para a área de feridas, cara, é aquilo que ela falou, vai buscar quem está fazendo. Por quê? Porque fica não só uma porta de entrada, mas você começa a entender o que está sendo feito, o que ela já testou e não deu certo, qual o caminho que ela vai te direcionar, porque é aquilo que ela falou. Empreender é relacionamento, e relacionamento é networking. Então, assim, cara, isso pode ser a chave aí Isso para mesmo. você justamente virar e explodir na carreira. Então, cara, procura a Martina, eu vou deixar aqui e dá uma olhada lá e conversa com ela. E não esquece de participar das próximas lives, sempre de terça e quinta-feira, às 8 Sim, horas da noite com aqui. certeza. E outra coisa, vamos nos tornar enfermeiros de valor, hein? Enfermeiros de valor é muito importante. Eu tô nessa vibe aí. Eu e Christopher Exatamente. Nunes estamos juntos nos tornando enfermeiros de valor. E ele tá me ensinando isso aí, ó, com propriedade, viu, É gente? isso aí. A Martina é aluna do treinamento Enfermeiros de Valor, ó. É, sou meu menino, eu tô assim na linha. Tô lá na primeira fila, só aplaudindo. Massa, Martina. Viu, querido? Martina, obrigado mais uma vez. Cara, obrigado a todo mundo que Grata a ficou aqui você. também. Se forem ver, talvez a gente tá aqui 1 hora e meia falando para bastante gente. Então, assim, cara, obrigado mais uma vez por cada um que tá aqui. Obrigado, Martina. E vamos junto, porque esse é só o começo, não é não, Martina? É isso aí, vamos juntos. Estamos, ó, mão dadas, pra frente e ao alto, É isso sempre, viu, aí. querido? Deixa eu tirar um print aqui, Martina, enquanto a gente tá ao vivo. Tira. Será que eu consigo? Será que eu não vou desligar? Vamos ver. Vai. Foi. Massa. Gente, um forte Foi? abraço. Martina, Pronto, obrigado mais uma querido. vez. Te marco daqui a pouco aí. Grata também, tá, joia? Beijo. Beijo em todo Até mundo. mais. Tchau.